Show! Boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas. É uma satisfação encontrar vocês em mais uma aula de filosofia. Hoje nós teremos a nossa última aula antes da prova, que será na semana que vem, beleza? E a gente vai falar hoje sobre a teoria das ideias de Platão, dando continuidade àquele assunto que a gente vem trabalhando aí durante todo o mês de agosto, tá certo? A prova de vocês, ela é uma provinha que possui 10 questões. Vocês podem estudar tanto pelo livro, podem estudar pelos slides que eu já mandei para vocês, e também podem estudar pelos vídeos que a gente grava nas aulas, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa dar início, beleza? Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Muitas aulas legais. Sextou, né, gente? Sextou. Estão quietinhos hoje, né? Vamos lá. Se alguém entrar atrasado aí, não conseguir entrar, vocês me avisam. Porque, como sempre, né? Eu não consigo ver aqui. Beleza? Então, vamos lá, gente. Desde o início do bimestre, desse terceiro bimestre, a gente está trabalhando um dos filósofos mais importantes da cidade de Atenas, que é o Platão. Como a gente já sabe, né, já repeti ao longo desse mês inteiro, Platão ele foi o principal discípulo de Sócrates. E essa palavra, Platão, na realidade, não era o nome desse filósofo, né? O verdadeiro nome dele era Aristóteles, só que, na verdade, Platão significa aquele que tem ombros largos, que era uma característica marcante desse filósofo. Diferentemente de Sócrates, desenvolveu uma filosofia totalmente prática no meio de pessoas comuns, Platão ele desenvolveu uma filosofia um pouco mais reservada, né? Ele fundou a sua própria escola, a academia, e nessa escola ele ensinava filosofia. Platão ele deixou ensinamentos, pessoal, que até hoje são muito importantes para diversas áreas do conhecimento. Os livros que o Platão escreveu, os ensinamentos que ele deixou, hoje servem de base para a religião, servem de base para o direito, para a matemática, para a filosofia, para a sociologia. Então, Platão, ele foi um homem muito à frente de seu tempo. Um homem muito à frente de seu tempo. E, na realidade, os livros que Platão escreveu meio que foram uma homenagem a Sócrates, né? A maioria dos livros de Platão são diálogos, e esses diálogos, eles são constituídos por personagens que conversam entre si. Geralmente, o personagem principal é Sócrates, que é aquele que dá a última palavra, faz o último discurso, e um discurso sempre que, ao ler, a gente percebe que o pensamento de Platão também está muito inserido naquilo que Sócrates fala em suas obras, né? Devemos lembrar que Sócrates nunca escreveu um livro sequer. Beleza? Então, ao analisar essas diferentes obras de Platão, a gente vai encontrar algumas que são belíssimas, que trazem ensinamentos sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a alma. Mas tem uma obra que ela, se a gente pudesse escolher assim, uma dentre várias, que são excelentes, se a gente pudesse escolher uma, eu diria que a gente pode escolher aí a República, sem medo de errar. Nesse livro, Platão, que estava bastante frustrado com a democracia de Atenas, porque foi através dela que Sócrates morreu, né? Platão ele vai descrever como seria a cidade ideal, como seria o comportamento ideal dos habitantes, como seria a educação,
como seria a organização política ideal para garantir o bem-estar do maior número possível de cidadãos. Então, Platão vai escrever esse livro, que possui 10 capítulos ou livros, e no meio de tantas histórias interessantes, a gente encontra a famosa história do mito da caverna, que a gente vem trabalhando ao longo dessas aulas. Você que faltou, você que perdeu essas 2 aulas, corre lá nos vídeos das gravações das aulas anteriores para você se inteirar do que a gente está falando. O mito da caverna, resumidamente, ele simboliza, né, a saída de um prisioneiro que viveu a vida inteira dentro de uma caverna, vendo apenas sombras, né, narra a saída desse prisioneiro até o lado de fora da caverna. Depois que ele chega do lado de fora e descobre tudo aquilo que ele não sabia antes, ele resolve voltar para alertar os amigos dele que ainda estavam lá dentro de que existia um mundo melhor, um mundo que não era feito somente de sombras, né? Mas um mundo feito de cores, formas, brilho. Só que esses prisioneiros, eles acabaram rejeitando essa ideia de que tinha um mundo melhor, porque talvez eles tivessem que se esforçar um pouco para sair dali, e acabaram rejeitando, e o ex-prisioneiro teve que seguir a sua vida, né? Então, a gente viu que o mito da caverna, ele simboliza, na realidade, a vida de todos nós. Simboliza a vida de todos nós na medida em que nós estamos presos a algum tipo de vício, na medida em que nós estamos presos a algum tipo de crença, na medida em que nós estamos presos a algum tipo de hábito, e a gente não consegue olhar para o mundo, olhar para a vida e ter uma visão ampliada da vida. Geralmente se prende dentro de uma caverna quem, por algum motivo qualquer, acredita em algum tipo de verdade de maneira impensada, de maneira irrefletida. Ou seja, nunca parou para pensar no porquê que faz aquilo. É muito provável, acho que eu já falei para vocês que eu já passei por muitas religiões, né? Já fui católico, já fui evangélico, já fui mórmon, já frequentei terreiro de candomblé, umbanda, já fui na tribo indígena, já fui no centro espírita, já fui num monte de lugar, sabe? E isso aconteceu porque eu sempre fui muito questionador, e aí eu achava que eu poderia ser feliz somente se eu estivesse numa religião, mas sempre que eu andava, sempre que eu buscava, eu percebi ali alguma coisa que não se encaixava com a minha personalidade, né? E existem muitas pessoas, não sei se tem alguém aqui que se encaixa nesse perfil, mas existem muitas pessoas que estão numa religião somente por influência de alguém. E esse alguém não é Deus. Estão por influência de alguém, por algum familiar, né? Às vezes a família, ela é muito rígida e impõe que a pessoa frequente ali a mesma religião, mesmo sem ela querer muito. Às vezes você está em alguma igreja só porque tem alguém que você é afim, eu já fiz muito isso, estou afim da gata, aí começa a frequentar a igreja dela, seja católico ou não, evangélico ou não, enfim, qualquer tipo. Estou afim da gata, começa a frequentar ali a igreja para dar uma impressionada, né? Que é uma coisa horrível, né, gente? É, enfim, tem pessoas que na realidade nem sabem o porquê de estar ali. E esse é o real motivo. Porque se eu te pergunto, por que que você acredita em tal coisa? E você simplesmente diz assim, ah, porque minha família também acredita, porque sempre foi assim. Então, significa que você precisa rever e refletir um pouco mais
sobre os valores que você tem. Você precisa refletir um pouco mais sobre aquilo que você considera correto. Porque perceba, uma religião, uma crença, um valor que você conserva é algo muito importante. E você tem que saber o porquê de você acreditar, de você pensar daquela forma. Você tem que saber a razão. Você, quando escolhe, por exemplo, um partido político para você votar, para você defender, você tem que ter motivos para aquilo, você tem que ter razões. Se você vota em candidato tal, só porque todo mundo vota, só porque sua mãe vota, só porque os seus amigos votam, existe algo de errado aí, pessoal. Existe algo de errado. Porque você tem que conhecer as razões, os motivos. Só que isso é algo muito mais complicado. É muito mais complicado de se fazer. É muito fácil você seguir uma religião porque sua família segue. É muito fácil você votar num candidato político porque a sua família vota, porque os seus amigos votam. Difícil é você encontrar razões pessoais para fazer uma coisa e seguir naquilo que você considera correto. Então, o mito da caverna, ele narra exatamente essa saída, né? Esse desconforto, esse inconformismo com a realidade que está presente. O ex-prisioneiro, ele é alguém inquieto, ele é alguém que não estava contente com o mundo em que ele vivia. Só que o grande problema é que tem muita gente contente com o mundo em que vive. Com esse mundo desigual, com esse mundo em que pessoas passam fome, esse mundo em que não é oferecida uma educação de qualidade no mesmo nível para todos. Porque, por exemplo, os colegas de vocês que não têm celular, eles não estão assistindo agora essa aula. Então, como é que a gente pode dizer que existe algum tipo de justiça? E se você não se sente desconfortável também com isso, tem algum problema aí. Tem algum problema. E o nome desse problema, gente, se chama alienação. Já ouviram falar nessa palavra? Alienação? Alguém já ouviu? Já. O que é que vocês acham que significa alienação, gente? A palavra alienação, ela é a Acho que derivação de uma outra palavra, né? eu acho que tem a ver com influência. Como assim? Tipo, alienação. Os exemplos que eu tenho, tipo, por exemplo, meu, um amigo meu disse assim, ai, a tal menina tá alienada com esse tipo de coisa. Alienaram ela, meu Deus, tipo, como se tivessem influenciado ela de maneira errada a pensar de algum modo. É, por A pessoa exemplo, pensava de um jeito e outra pessoa pegou, alienou ela, dizendo, conseguiu alienar ela, pensando com alguma má influência, alguma coisa do tipo. exatamente. Por exemplo, uma pessoa que se nega a usar máscara e vocês estão me ouvindo, gente? Travou que só, professor, escutei nada. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, eu vou desligar a minha câmera só um pouquinho, que eu acho que a internet está oscilando aqui. Mas vamos lá. Uma pessoa que se nega a usar máscara e tomar vacina diante de um cenário de pandemia. Comprovadamente, uma doença pode causar morte em várias pessoas. Vocês acham que uma pessoa que se nega a usar máscara e tomar vacina, vocês acham que essa pessoa é uma pessoa esclarecida ou uma pessoa alienada? Alienada? Por quê? Porque foi comprovado que a doença traz riscos à saúde, a pessoa insiste em dizer que é só besteira e que não precisa e não se previne contra isso. Vou dar um outro exemplo.
gasolina a R$ 7. Quilo de carne, R$ 40. A fome aumentando, nível de pessoas com pobreza aumentando. E aí alguém diz assim, cara, o Brasil tá ótimo. Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa esclarecida ou alienada? E aí, gente? Alienado. Então perceba que Concordo com o João Pedro, burra. perceba, né, que essa palavra alienado vem de alien, né? O que é um alien, um extraterrestre, alguém que não mora nesse mundo. Então parece que uma pessoa alienada é tipo uma pessoa que não consegue perceber, não consegue enxergar o mundo que está à sua volta, sabe? É como se vivesse em outro mundo, é como se vivesse em outra dimensão, porque os problemas, eles estão claramente visíveis para nós. Muitas vezes a gente que se nega a ver, a gente vê, mas não enxerga. Então, no caso dos prisioneiros, o mundo real, o mundo verdadeiro, estava tão perto deles, mas tão perto, mas eles não queriam se dar o trabalho de sair, mesmo depois de avisados que existia um Professor, mundo melhor. Pode falar. a Rayane tá pedindo para você aceitar ela. Pronto, está aceitado. Entende? Então, é muitas vezes o comodismo, é muitas vezes a preguiça, é muitas vezes o costume, as crenças, os hábitos que fazem com que a gente fique preso dentro dessa caverna, acostumado com essas sombras. Agora, se uma pessoa conseguiu se libertar, significa que a gente pode ter uma esperança. Significa que a gente pode, assim, acreditar que é possível essa mudança. Agora, Platão vai nos dizer que existe uma única maneira da gente se libertar dessas correntes, sair da caverna e fugir dessas sombras. Então a gente vai ver agora que coisa é essa que pode fazer com que a gente se liberte dessa caverna. Beleza? Para o Platão, gente, um momento muito importante da aula. Para o Platão, nós seres humanos, nós não somos feitos somente de carne e osso, certo? A biologia, estou indo aqui, estou desafiando aqui a professora Marli, viu? Mas a biologia sozinha, ela não é capaz de explicar o ser humano por completo. Mesmo que ela estude do fio de cabelo da cabeça até o dedão do pé, até o sujo da unha. Para o Platão, a biologia não é capaz de explicar o ser humano como um todo. Por quê? Porque, segundo Platão, o ser humano ele não é feito só de corpo. O ser humano não é só corpo, entende? Quando você estuda as moléculas, as células, quando você estuda os tecidos, os músculos, ainda assim você não está compreendendo o ser humano numa totalidade. Por quê, gente? Por que que somente estudando o corpo humano eu não sou capaz de conhecer o que de fato é o ser humano? Alguém arrisca? Por causa da essência da pessoa. Exatamente. O ser humano, ele não é feito só de corpo. Existe uma coisa no ser humano que faz com que ele seja diferente de todos os outros seres. A alma, a essência, o espírito. Chamem como vocês quiserem. Mas aqui a gente vai chamar de alma ou essência, tá bom? Então, todos nós, para o Platão, somos formados
de corpo e alma. Então, a Milena, por exemplo, ela não é só uma, ela é duas. A Milena corpo e a Milena alma. A Laura, ela não é só o que a gente consegue ver. O que a gente consegue ver é o corpo. Só que tem uma parte dela que a gente não consegue ver, que é exatamente a alma, certo? O Carlos Henrique, do mesmo jeito, ele não é só corpo. O corpo é só a parte visível. Agora, tem uma parte invisível que é a alma. Só que aí o Platão, gente, vai dizer o seguinte: presta atenção. Tudo aquilo que vem do corpo é falso. Tudo aquilo que vem do corpo é falso. Tudo aquilo que vem da alma é verdadeiro. Vou repetir. Tudo aquilo que vem do corpo é falso. Tudo aquilo que vem da alma é verdadeiro. Conseguiram entender aí essa parte? Por que que o Platão considera aquilo que vem do corpo falso? Porque, de acordo com ele, o corpo ele não é capaz de conhecer a essência das coisas. O corpo só é capaz de conhecer a aparência das coisas. Entenderam? O corpo não é capaz de conhecer a essência das coisas. O corpo só é capaz de conhecer a aparência das coisas. E eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas tem um ditado mais velho que minha avó que diz o seguinte: as aparências enganam. Já ouviram esse ditado? Um monte de vezes. E existem muitas provas, pessoal, de que o nosso corpo ele nos engana. Ô, Vou dar um exemplo. professor, Pode falar. então o que é que vem da alma? Vamos já falar um pouco sobre a alma. Vamos falar primeiro sobre o corpo. O corpo, ele nos engana direto, gente. Direto. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês sabem que o Sol, ele nasce no leste, não é? Aprenderam isso lá na aula de geografia? O Sol, ele nasce no leste. E se põe aonde? O Sol se põe aonde? No oeste. No oeste. Então, o Sol nasce no leste, se põe no oeste. O que é que a gente conclui? Que na medida em que as horas passam, o Sol ele se move de leste para oeste. Se você olhar meio-dia, ele está bem em cima, bem na metade do caminho. E aí, quando é por volta de 5h30 para 6 horas, ele se põe no oeste. Para quem é de Camusim, o Sol nasce aqui na Ilha do Amor e se põe ali na Praia do Farol, digamos, né? Enfim. Então, na medida em que as horas passam, o Sol se move de leste para oeste. Eu pergunto a vocês, é isso que acontece? O Sol, ele se movimenta de leste para oeste? Sim ou não? Sim. Não? Sim. O Sol se movimenta de leste para oeste? Não. Por que não, Milena? Por que não, Clara? Aí você me quebra, né, professor? A gente não vê ele se mexendo? 6 horas da manhã ele Essa é a nasce, não impressão, é? mas ele não mexe. E o que é que mexe? É a Terra. A Terra. A Terra gira em torno. Exatamente. Não é o Sol, gente, que gira ao redor da Terra. É a Terra
que gira ao redor dela mesma e gira ao redor do Sol. Não é verdade? Só que a gente consegue perceber a Terra rodando ao redor do Sol? A gente consegue perceber? Não. Mas a gente sabe que é isso que acontece, né? O que é que a gente pode concluir a partir disso? Que os nossos olhos, eles não são confiáveis. As aparências enganam. Concordam? Concordam com Platão? Sim. Vocês entenderam aí o exemplo? Vou dar um outro exemplo para vocês. De que a gente não pode confiar no nosso corpo. Na verdade, nos 5 sentidos. Ó. Visão, audição, tato, olfato e paladar. A gente não pode confiar. A primeira vez que eu fui em Fortaleza, eu cheguei lá igual um abestado, viu, gente? Olhando para os prédios, chega a escorrer baba da minha boca, né? Ah, que prédios bonitos. E aí, cheguei lá, fui conhecer meu pai, né? E eu tinha 15 anos. Era da idade de vocês, mais ou menos. Aí eu cheguei lá, me levou para passear na beira-mar. Chegando na beira-mar, meu pai era solteiro na época, eu também. Aí ele, rapaz, vamos já arranjar umas gatas aqui e tal. Aí a gente estava assim na beira-mar, parado e tal, comendo. Aí na outra mesa tinha 2 meninas, 2 gatas mesmo assim. E eu era muito novinho, rei, né? Só que meu pai mais desenroladozão. Aí chegou assim, aí rapaz, ali são 2 gatas, já chegaram, tá ajeitar aqui pra nós. Aí eu, eita peste, aí dá certo. Nunca tinha beijado ninguém na minha vida, mas tava ali, né? Aí eu pensando, rapaz, essas bichas ali são gatas. Será que elas vão querer a gente? Aí meu pai foi lá, conversou com as gatas e tal. Aí as gatas chamaram a gente para a mesa delas. Aí a gente, eita, aí eu olhei assim, eita, peste, aí dá certo. Aí quando eu cheguei lá, eu achei assim uma coisa meio estranha, né? Só que eu não falei nada. Quando eu olho, quando eu presto atenção mesmo assim, que eu arregalo meus olhos, eu vejo que o gogó de uma das gatas era maior do que o meu. Aí eu, rapaz, eu acho que essa menina aqui é trans, eu acho que é travesti. Só que parecia muito, cara, uma mulher. E aí eu fingi que ia no banheiro, né? Chamei meu pai para ir junto, aí eu falei para ele, pai, aquilo ali é homem, rapaz. Não é mulher, não. Aí ele não acredita, não. Eu, pô, presta atenção no gogó. Aí a gente voltou. Quando chegou lá, dito e feito. Aí meu pai, né? Ficou doidinho, a gente pediu a conta e saiu fora. Mas as aparências enganam. A gente não pode confiar em tudo que a gente vê. Às vezes, a gente mente para as pessoas, não é? As pessoas mentem para a gente. Às vezes, a gente mente para nós mesmos. A gente sente uma coisa e diz para as pessoas que está sentindo outra. Às vezes, a gente ama alguém, mas fica com outra pessoa, não sei por quê. Porque se a gente ama alguém, a gente devia ficar com quem a gente ama, não com uma pessoa que a gente não ama, né? Entende? Então, Platão vai dizer, tudo que vem do corpo é falso, porque vem da aparência. O corpo é muito fácil de se viciar por alguma coisa. O corpo é muito fácil de desenvolver uma paixão. Platão considera a paixão uma doença da mente. Porque o que é a paixão? Paixão é um apego excessivo pelo corpo. Desejo puro. E um desejo pelo corpo, pessoal, não é algo bom. Porque o corpo muda. E se o corpo muda, significa que aquilo que você sente pelo corpo também muda. E tudo aquilo que muda é falso para o Platão. Entende? Tudo aquilo que muda é falso. E todas essas coisas que a gente está falando aqui
na dimensão do corpo, fazem parte de um mundo que o Platão classifica como mundo sensível. O que é o mundo sensível? É esse mundo que a gente vive. É o mundo das coisas, é o mundo dos corpos, dos objetos. Porém, é um mundo falso. É um mundo que você não pode confiar. Você não pode confiar no que você vê, você não pode confiar no que você ouve, você não pode confiar no que você sente. Uma outra história legal que eu tenho para contar para vocês é de quando eu era da igreja, né? Eu era da igreja, aí a gente foi fazer uma viagem para Sobral. Chegando em Sobral, gente, o nosso líder, né, que era um homem casado, já tinha talvez uns 50 anos, desde que ele chegou em Sobral, que tinha uma mulher que ele ficava abraçando direto. Direto, só andava abraçado com a mulher, sendo que a mulher não era a esposa dele. E aí a galera tava achando aquilo estranho, né? Assim, olha, a esposa dele tá ali, ele fica só abraçando essa mulher. Que diabo é isso, mano? Aí começou a rolar aquela fofocazinha entre os irmãos. E aí, quando chegou na hora lá da reunião principal, né, do culto, ele subiu lá no palco e falou assim: gente, hoje eu estou muito feliz, porque eu estou reencontrando a minha irmã, que morava em São Paulo, que eu não via há 10 anos. Aí todo mundo assim ficou com uma cara tão horrível, de aquela cara de bosta, sabe? Assim, porra, a gente pensou mal do cara e era a irmã dele. Então a gente não pode confiar, gente, no corpo, nos sentidos, naquilo que a gente sente pelo corpo. De novo, caiu de novo, mas vai dar certo. É tudo falso, tudo muda demais. Então, para Platão, não é possível confiar. Agora, apesar desse mundo sensível, apesar desse mundo falso de ilusão pertencente ao corpo, existe um mundo verdadeiro. Existe em nós algo que é verdadeiro, que é a alma. Ao contrário do corpo, a alma, ela nunca muda. A alma é a mesma desde antes que você nasceu. Depois que você morrer, ela vai permanecer a mesma. A alma é a dimensão mais pura que existe em nós. E é exatamente o que tem na alma que representa aquilo que a gente realmente é. A nossa aparência é apenas um detalhe. A verdade que existe em nós está na essência. Essa essência, ela faz parte daquilo que Platão chama de mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? É um mundo superior, onde somente a nossa alma tem acesso. Somente a nossa essência tem esse acesso. Entende? É aquele mundo, né? Por exemplo, às vezes você conheceu alguém e a aparência dessa pessoa não bateu com você, assim, você nem conhece a pessoa, mas já rejeita. Assim, essa menina aí parece que é muito chata. Não vou falar com ela, não. Tipo, julgar o livro pela capa. Isso. Tipo, a Milena tem essa cara aí de enjoada. Não dá pra mim, não. Ela parece que é muito chata. Só que convivendo com a Milena, eu vou descobrindo que ela é uma pessoa incrível. Me ajuda, ajuda outras pessoas. Uma pessoa super prestativa, carinhosa. E é a partir dessa convivência que eu vou conhecendo a Milena de verdade. Então, à primeira vista, é impossível conhecer alguém. É impossível. É impossível, por exemplo, amar alguém à primeira vista. Por quê, professor? Porque o amor se constrói somente com o conhecer. Quando eu falo amor, não é só amor
entre duas pessoas que se relacionam sexualmente, não. Estou falando também de amizade, né? De relações profissionais. Só existe algo sólido onde existe conhecimento. Só existe verdade onde existe conhecimento. O que eu posso sentir à primeira vista por alguém é paixão. Ou então fui atraído pela aparência. Porque a gente ama mesmo as pessoas de verdade quando a gente conhece. Somente o conhecimento é capaz de proporcionar isso. E conhecimento não é conhecimento do corpo, repito. Conhecimento verdadeiro é conhecimento da alma, da essência. É tão bom quando a gente conhece a essência de alguém. É tão massa, porque aquela relação, ela não se destrói jamais. Beleza, gente? Então vejam, isso que o Platão está chamando de mundo sensível, que é o mundo do corpo falso, a gente pode relacionar com aquele mundo dentro da caverna. Qual é a característica principal do mundo dentro da caverna? Característica principal é que as pessoas que estão lá dentro estão presas em correntes e tudo que elas conseguem ver são sombras, ilusões. Então, viver no mundo sensível, estar apegado ao mundo sensível, aos bens materiais, aos vícios, costumes, hábitos, viver no mundo sensível é viver alienado. É estar preso dentro de um mundo falso, passageiro, que muda toda hora. Agora, do lado de fora, existe um mundo muito melhor. Existe um mundo muito mais colorido, com mais luz, onde você pode enxergar tudo. Esse mundo do lado de fora é o mundo verdadeiro, que Platão chama de mundo inteligível. Inteligível. A palavra inteligível vem de inteligência, de ideias. A gente pode também chamar de mundo ideal, por isso o nome Teoria das Ideias. Como é que você faz para sair do mundo sensível, ou seja, de dentro da caverna? Como é que você faz para sair da caverna? Como é que você faz para sair do mundo sensível, para deixar de ser uma pessoa iludida, alienada, e passar a ser uma pessoa esclarecida, com o maior conhecimento das coisas verdadeiras? Aí o Platão vai puxar a sardinha para a filosofia, né? Somente através da filosofia a gente é capaz de deixar de ter essa venda nos olhos. Somente através da filosofia a gente é capaz de conhecer o mundo como ele realmente é. Por quê? Porque a filosofia é dúvida. A filosofia é questionamento. A filosofia é inquietação. A filosofia é amor à sabedoria. Portanto, pessoal, diante da pergunta, o que é que faz com que aquele prisioneiro quebre as suas correntes e saia da caverna? O que faz, simbolicamente, com que ele se liberte é a filosofia. É a partir do momento em que você está lá dentro da igreja e o pastor ou o padre te diz que você tem que fazer alguma coisa e você pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pensar dessa forma? É a partir do momento que você assiste uma propaganda política e aí você se pergunta, mas será que esse cara vai fazer isso mesmo? Será que ele não está mentindo só para se eleger? Na medida em que você olha os valores que a gente tem na nossa sociedade e pergunta, rapaz, será que isso está certo mesmo? Será que isso deveria ser de outra forma? Será que não existe uma outra forma para isso? Então, é a dúvida que faz com que a gente se liberte. Se você não é uma pessoa que duvida das coisas,
e se pergunta pelos porquês, você está lá, confortável, na sua caverna. E às vezes, gente, a ilusão, ela tem um sabor bem docinho, sabe? E a verdade, às vezes, ela tem um sabor amargo. Já ouviram aquele outro ditado, a verdade dói? Já ouviram? Já. Eu tenho uma coisa a dizer sobre ele. Cadê? Ah, não está nesse slide, não. Mas a verdade, gente, ela dói, mas ela dói só uma vez. A verdade dói, mas ela dói só uma vez. A mentira, ela é doce no começo, mas ela dói a cada minuto. Comecinho a mentira é boa demais, ai Maria. Mas ela dói a cada minuto, cada vez que se lembra. Entende? Então, às vezes a gente tem que fazer uma escolha, né? A escolha está entre o doce sabor da ilusão. O que é que eu prefiro? O doce sabor da mentira, da falsidade, do comodismo, ou o gosto amargo de uma vida verdadeira, de uma vida autêntica? Por que que é amargo? Porque você vai ver o mundo como ele realmente é. Tem um filme chamado Matrix, que eu sugiro que vocês assistam. Já é um filme bem velho, de 1999, mas é um filme excelente. Nesse filme, o personagem principal, o Neo, ele entra num mundo paralelo, um mundo show de bola, porque a época em que ele vive é uma época desgraçada, em que está acontecendo uma guerra civil, estão sendo perseguidos, e esse mundo paralelo que ele entra é show de bola. Só que tem uma hora que ele tem que escolher. Ou ele continua no mundo paralelo, que é bom, ou ele volta para o mundo real, que é péssimo. E aí, vocês, se pudessem escolher, escolheriam qual dos mundos? O mundo falso e bom Paralelo. ou o mundo amargo e verdadeiro? Aquele meu amigo da aula passada, ele preferiu o docinho da mentira, o docinho da ilusão. Só que depois o amargo da verdade veio, né? Pensem, gente. Platão tem muita coisa a nos ensinar. Eu ia Alguém tem ser alguma nômade, dúvida? professor. Pra deixar. Hã? Pode Eu ia falar. ser nômade. Nômade? Eu ia morar num canto, ia morar no outro. Mas e aí, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Rayane, tá tudo bem? Emily, Hoje eu tô reflexivo, Papo quero só passou ouvir. rápido. tá tudo bem? Yes, sim, sim. Comentários, piadas? Laura, deu para entender aí de boas? Deu sim, professor. Show. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Como eu sempre digo, a aula está gravada para vocês terem acesso lá no YouTube. E sempre que vocês tiverem dúvidas, dão uma olhadinha lá, assistam quantas vezes for necessário, que semana que vem nós teremos a prova. No slide, vocês vão perceber que ele tem 19 páginas, mas vocês irão estudar somente até a página 9, que é a última página que a gente estudou aqui, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo também as instruções. Não vai ter frequência não, viu, gente? Só de vocês estarem aqui já tá ótimo. Não tem problema não. Beleza?